Olá, eu sou Antônio Timóteo, repórter de O Antagonista em Brasília. Hoje nós conversamos com Marina Helena, economista formada pela Universidade de Brasília, com passagem pelo Ministério da Economia, e hoje CEO do think tank Millennium, que difunde ideias e conceitos liberais no Brasil. Olá, Marina, tudo bem? Tudo bem, Antônio? Tudo Tudo ótimo, bom? tudo Obrigada ótimo. pelo convite. Eu que agradeço a sua atenção em conversar com a gente neste momento tão oportuno, né? Vamos lá. Eu queria já começar o nosso bate-papo sabendo a sua opinião sobre esses projetos do governo de interferir via intervenção nos impostos para tentar reduzir aí os preços da energia elétrica e dos combustíveis. Como é que vocês avaliam políticas como essa que estão sendo estudadas e o governo já enviou, né, uma proposta para o Congresso com essa possibilidade de reduzir os impostos sem a necessidade de compensação? Então você vai fragilizar as contas públicas de um lado, né, e intervir aí na economia tentando reduzir a inflação, baixando esses preços na marra. É muito complicado, né? Não é a primeira vez que a gente vê esse tipo de política no Brasil. A gente sabe que, de fato, a tributação no Brasil é muito alta e isso acaba fazendo com que o brasileiro pague nos produtos em geral, não só na energia, né? Não só nos combustíveis, valores altos, né? Então, no caso, por exemplo, dos combustíveis, a gente sabe que mais de 40% do valor que é pago são impostos. Então, de maneira geral, a gente tem uma carga tributária muito alta. Ela é a maior entre os países emergentes. E isso atrapalha o nosso crescimento e faz com que todo mundo pague mais caro por tudo. Então, ter uma estratégia de redução de impostos de uma maneira, né, mais, vamos dizer assim, bem discutida, seria algo bom. O problema é que a gente tem contas fiscais ainda que estão longe de um equilíbrio, né? Então a gente tem um endividamento muito alto, a gente tem, desde 2014 ali, a gente acumula déficits e para parar de se endividar, a gente precisaria ter um superávit, ou seja, a gente precisaria arrecadar mais do que a gente gasta, e não é esse ainda o nosso, a gente está longe desse equilíbrio. Então, nesse momento, você não dá para você, o ponto é, não dá para cortar imposto antes de cortar gasto. Então, foi assim que acabou surgindo o teto dos gastos, exatamente porque a gente viu que a gente estava com imposto já, uma carga tributária muito alta, um endividamento alto, e ali foi dito, olha, o Brasil. Por que é tudo isso? Porque o Brasil gasta demais. O Estado brasileiro gasta demais. O Estado brasileiro gasta hoje 40% do PIB. Isso é um gasto de país desenvolvido para serviços públicos que deixam muito a desejar. Então, ali a ideia era exatamente essa. Precisa rever esses gastos, né? Para exatamente evitar que a gente continue aumentando impostos e aumentando dívida, que é imposto futuro, ou recorrendo à inflação, para resolver nosso problema fiscal, que é o pior de todos os impostos, né? Que é o mais perverso de todos. Então, assim, por isso que é tão importante, antes de vir com qualquer medida, de fato, de diminuição de impostos, primeiro a gente precisa fazer o dever de casa e cortar gastos. Você mencionou o teto de gastos, né, que é um freio de arrumação nesse aumento desenfreado de gastos públicos. Uh, o governo mudou a regra de cálculo aí do teto de gastos, e isso foi interpretado pelo mercado, por vários acadêmicos, como uma fragilização no arcabouço fiscal brasileiro, né? Você acha que o próximo presidente vai precisar de uma nova âncora fiscal? O teto de gastos foi destruído, a gente não tem mais teto, tem lá uma cobertura cheia de furos. Como é que você está avaliando esse ponto? Então, esse foi um tema que a gente discutiu bastante nas duas últimas publicações, né, do Instituto Millennium. A gente falou bastante da importância da responsabilidade fiscal e das âncoras fiscais, né? Tiveram uns estudos aí do Bruno Funchal e do Jefferson Bittencourt, e exatamente trazendo, né, essa discussão, porque o fato é, a gente tem escutado de maneira geral, né, na maioria dos candidatos aí à presidência, um certo descompromisso, né? Assim, eles não têm esse compromisso com o teto. E isso é uma pena,
Porque, de novo, quando o teto veio, ele veio depois da pior crise econômica que o Brasil já teve, né? A gente teve uma queda de PIB de 7%. A gente teve um aumento do desemprego de 7% para 13%. Até hoje, a gente não conseguiu sair dali. A gente continua com o número de desempregados muito, muito alto. É óbvio que veio a pandemia depois, mas o fato é que aquela perda nunca voltou. A gente ainda está com o PIB abaixo do que ele era ali em 2014. E toda essa crise foi gerada por quê? Exatamente por gastos muito elevados, por um aumento desenfreado de gastos do governo, que fez com que o Brasil, que todo mundo que emprestasse para o país, começasse a duvidar da nossa capacidade de pagamento. Então, e aí os estrangeiros são os primeiros a ir embora, mas os próprios brasileiros começaram a ir embora também e a pedir taxas cada vez mais altas de juros para compensar, investir nessa nossa dívida tão alta. Então, o teto ele veio exatamente porque se teve esse diagnóstico de que a gente já estava vindo de décadas de aumento de gasto. Né? Primeiro financiados com a hiperinflação ali nos anos 80, depois nos anos 90 com uma alta importante de tributos, que faz com que a gente já tenha uma carga tributária tão alta, e por isso que os preços no Brasil são tão caros, e depois disso por uma grande alta do endividamento. Então, isso tudo fez com que todo mundo perdesse, né? O Brasil perdeu a credibilidade. Então, o teto de gasto ele veio ali exatamente para resgatar isso, para dizer, olha, gente, realmente a gente tem crescido gastos de maneira descontrolada, mas daqui para frente não vai ser assim. Então, se a gente já tem uma carga tributária desse tamanho, 40% do PIB, não é possível, a gente não vai mais aumentá-lo. O que a gente vai fazer agora é revisar esses gastos. Vamos rever esses gastos? Vamos ver o que está dando certo? Vamos ver o que não faz sentido? Hoje, eu tendo a dizer que a maior parte dos nossos programas talvez não faça sentido, né? A gente tem um Estado que não ajuda a diminuir a desigualdade de renda, não resolve o problema crônico que a gente tem de pobreza. Isso é um Estado que gasta 40% do PIB. A gente tem índices lastimáveis de educação, né, de aprendizagem. Então, ele não está cumprindo esse papel que ele deveria cumprir. Então, o teto de gasto ele veio exatamente para arrumar isso. E é muito, muito preocupante que a gente não veja, a gente veja muita gente com discursos populistas de que o Brasil é rico, de que pode gastar, e não diz de onde tirar. E a verdade é que a gente sabe que isso não é real, né? Me conta uma outra coisa, Marina. Como é que você avalia, dentro desse contexto, né, de que o Brasil está envelhecendo pobre, como é que você avalia os desafios do próximo presidente da República? A gente tem um governo que tentou, de alguma forma, implantar um projeto liberal que parece que não foi tão defendido pelo presidente, e agora a gente vai para uma nova eleição esse ano com desafios enormes. Quais são para você os principais desafios econômicos do próximo presidente da República? São incontáveis. A verdade é que foi o que você falou, a gente está aí com várias questões, primeiro demográfica, né? Então a gente perdeu aí, a gente já deixou de ser um país de jovens, que isso obviamente facilita a questão toda do crescimento, e a gente envelheceu antes de conseguir ter uma poupança, criar riqueza o suficiente para dar um conforto, né, para esse momento. Então, nos últimos, só para dar uma ideia do que eu estou falando, a gente tem aí 4 décadas perdidas, né? Nos últimos 25 anos, a gente viu que a renda média no mundo per capita dobrou. E a do Brasil cresceu menos de 1% ao ano. E isso aconteceu em um momento em que você ainda tinha um crescimento da população. Imagina agora que nem isso você tem. Então, a gente corre, sim, um risco bem realista de começar a perder renda. Isso já é a realidade, isso já é a realidade da última década. Infelizmente, isso já é uma realidade. Então, a gente ficou muito para trás e agora a gente corre esse risco de começar a minguar, né? Então, e isso é muito triste. Então, o que precisa ser feito para mudar esse cenário?
antes de tudo, precisa que a população entenda isso e não caia nesses discursos populistas. Então, o ponto principal é esse: você precisa cobrar, de fato, políticas públicas que ajudem a fomentar o crescimento, e não o contrário. Essa ideia de que a gente tem já uma riqueza, o Brasil é um país rico e o que a gente precisa é redistribuir a renda, não é verdade. Nós somos um país pobre, né? Então, é muito importante que a gente consiga ter mecanismos que façam com que o país possa crescer e aí sim gerar oportunidades de emprego e renda, e aí sim enriquecer, né? Então, é tudo trocado, né? Esses discursos populistas, eles não levam isso em consideração. Muitos até têm a ideia de que o governo é que é capaz de fomentar esse crescimento, mas não é essa a nossa história. A gente tem um governo muito grande que tentou fazer isso por décadas e foi extremamente mal sucedido. Me conta uma outra coisa. Entre as reformas que estão sendo debatidas pelos candidatos, muito de maneira lateral, a gente não conhece nenhuma proposta, mas as reformas administrativa e tributária são, de fato, as prioridades que devem ser enfrentadas no próximo ano, por exemplo? Sem dúvida, além, obviamente, da reforma política, né? Porque a gente sabe que todas essas reformas, né, elas não são, elas primeiro, não dependem apenas do executivo, muito pelo contrário, a gente precisa de Congresso, né? No caso das duas, a gente precisa de PEC, então a gente precisa, não adianta nem ter maioria do Congresso, né? Você precisa ter 3/5 dos parlamentares. Então, é muito importante. Por isso que eu falo que tem que ser além, assim, a gente fica sempre procurando o salvador da pátria, a pessoa que vai vir e vai fazer aquela proposta e como uma bala de prata vai resolver os problemas do Brasil. Isso não vai acontecer. Precisa de fato que a sociedade entenda a importância disso e cobre seus representantes, seja no executivo, seja no legislativo, e torcer para que o judiciário também não atrapalhe, né? Porque a gente sabe que também é complicado. Às vezes as reformas passam e chega ali e a gente ainda anda para trás. Então, isso é muito importante. Mas as duas reformas são fundamentais, né? Primeiro, na questão da reforma tributária, se eu puder falar um pouquinho de cada uma delas, Por favor. essa, assim, o Brasil hoje, a gente tem uma carga, além de muito, muito elevada, é muito difícil pagar imposto no Brasil. Então, isso torna tudo muito caro, é muito difícil montar um negócio, é muito difícil empreender, e muito regressiva. A gente tributa. Pessoas que têm uma renda de até 2 salários mínimos gastam mais de 50% da renda delas com impostos. E isso é muito perverso, porque a maioria desses impostos são disfarçados, são impostos sobre o consumo. Então, é imposto sobre a comida, sobre o remédio, sobre a gasolina, sobre a energia. Então, é muito mais alta a carga tributária para as pessoas mais vulneráveis do que para as pessoas mais ricas. Então, a gente precisa cuidar da regressividade, a gente precisa ter menores impostos sobre o consumo, né? E talvez maiores impostos sobre a renda, né? Eu acho que essa é uma grande distorção dos nossos impostos. Mas, fora isso, também diminuir a complexidade nesse pagamento. Então, a gente tem inúmeros, centenas de impostos diferentes, o que não faz nenhum sentido. Isso tudo faz com que você crie uma burocracia e uma lentidão dos processos e muita energia seja gasta em algo que não é gerar riqueza, né? Bons produtos, com boa qualidade, com preços menores, não, a energia está ali gasta com advogados, com contadores, né? E que não faz nenhum sentido. Então, a reforma tributária, ela é muito, muito relevante, sim. Porém, quando a gente vê a nossa situação fiscal e a gente nota que a gente ainda tem gastos tão elevados, vai ser muito difícil fazer uma reforma tributária que no final não aumente impostos. Para que seja possível, de fato, fazer uma reforma tributária que no final das contas vá trazer uma carga tributária igual a que a gente tem hoje ou menor, é preciso que as contas estejam arrumadas. Então, é impossível fazer uma reforma que seja, de fato, uma grande mudança se antes disso a gente não rever os nossos gastos e aprender a conter os nossos gastos e a cortar muitos gastos que são desnecessários. E aí é que entra a reforma administrativa. A reforma do RH de Estado, ela é muito relevante. Primeiro, porque a gente precisa cortar privilégio. Não faz nenhum sentido o juiz com 60 dias de férias, mais recesso,
um monte de penduricalhos que faz com que a gente tenha uma alta elite do funcionalismo público recebendo mais do que o teto constitucional. E, aliás, agora estão pedindo aumento, né, de 39 para 54 mil reais, o que é uma loucura. Então, assim, não faz nenhum sentido. A gente teve no Brasil, esses dados são chocantes, assim, em 35 anos, a gente viu essa elite do funcionalismo tendo um ganho real de salários de mais de 80%, enquanto os trabalhadores da iniciativa privada tiveram uma queda de salário real. Então, é um absurdo, não dá para sustentar, né? Então, isso é uma primeira coisa que é muito importante da reforma administrativa. Ela tem que, sim, ser para todos e ela tem, sim, que acabar com privilégios. E, em segundo lugar, fazer com que o serviço público, de fato, esteja como foco o cidadão. Então, a gente precisa que a educação tenha como foco o aprendizado do aluno, que a saúde tenha como foco o bem-estar e a saúde das pessoas. Então, isso precisa de todo um outro sistema de incentivos. Incentivos em que você tenha, por exemplo, avaliação de desempenho, premie os bons servidores, né? Puna aqueles que não estão se dedicando como deveriam, então sobrecarregando os bons. Então, a gente precisa revisar isso por vários motivos. Tem o motivo fiscal, mas o mais importante de todos, para conseguir prestar um bom serviço à população. Legal, Marina. Me tira uma dúvida. Você mencionou uma reforma interessante, que ela foge um pouco do nosso contexto econômico, mas ela tem tudo a ver com que a gente está debatendo. Reforma política. Você mencionou a necessidade de ter maioria qualificada no Congresso, né? 3/5 para aprovação de PECs. O que seria uma reforma política interessante na avaliação de vocês? Também saber que nada é livre de defeitos, né? Depois de muito estudar, o Milênio tem até publicações sobre isso. Uma opção que se tem, que é discutida no Brasil, é uma mudança para que a gente tenha o voto distrital, né? Ou o voto distrital misto, que faz com que as pessoas, ao eleger o seu deputado federal, seja alguém talvez mais próximo delas, que ela conheça, você tenha disputas, e aí fazendo com que esse candidato esteja mais próximo da população, a fiscalização acaba sendo muito maior, né? Então, não é que você votou na pessoa e não sabe o que ela está fazendo. Você votou naquela região, num ambiente menor, né? E você pode cobrar aquele seu representante. Então, essa é uma ideia que eu vejo com muito bons olhos. Mas isso passa pelo qual que talvez seja a coisa mais legal desse tipo de reforma? É exatamente aproximar o eleitor do eleito. Então, o que é fundamental em toda reforma política é fazer com que você, de fato, tenha essa participação da sociedade, essa fiscalização da sociedade. Então, a gente precisa ter essa cidadania, né, de cobrar boas propostas. Então, quando a gente fala de reforma política, é isso. Hoje, o que a gente vê é que as pessoas que estão lá representando, né, a população, estão muito distantes da realidade. Eles estão lá em Brasília, que é o país das maravilhas, numa realidade completamente distante, enquanto que a política pública está acontecendo aqui, está acontecendo na cidade, né? Talvez o papel mais importante do Estado, né, que é segurança, saúde e educação, está acontecendo aonde? Está acontecendo nos municípios, né? Está acontecendo nas escolas, nos hospitais, né? Na polícia, enfim, num outro ambiente, não está acontecendo lá em Brasília. Então, essa desconexão, né, do que lá onde as leis são feitas, para o que de fato a população precisa, muito concentrado, todos esses recursos em Brasília, né, muito concentrados em uma burocracia que está longe de entender essas necessidades, isso é muito nocivo. Então, qualquer reforma política ela tem que rever isso. Agora, o que é mais importante é isso, aproximar os eleitos dos seus eleitores e que eles cobrem aquilo que eles realmente precisam. Chega de fazer tanto gasto naquilo que não é necessário, né? Que acaba dando errado. A gente está há 8 meses das eleições, Marina, e a gente não conhece nenhum programa de governo, nenhum programa econômico. A gente ouve discursos, algumas palestras, algumas afirmações, entrevistas, mas de fato a gente não conhece as propostas que os candidatos vão apresentar para a economia,
a saúde, para a educação, para a segurança pública, para a previdência, para qualquer que seja o tema. Como é que você avalia isso? Isso é ruim para o debate eleitoral no Brasil? Isso é péssimo para o debate eleitoral no Brasil, mas isso só acontece também porque a maioria dos eleitores não se interessa por isso. Então, não são as propostas que te motivam muitas vezes a votar, né? Muitas vezes isso acontece de acordo com as emoções. Então, a gente tem hoje um ambiente muito polarizado, vários discursos que fomentam isso, né? Que trazem vários temas que muitas vezes são alheios àquilo que a sociedade realmente precisa, que dispersam, né? Que tiram do cerne da questão, que é exatamente isso. O que vai permitir que esse país finalmente cresça, gere oportunidade de emprego e renda, não tenha uma inflação tão elevada? Essas são questões muito importantes, mas as pessoas parecem não... É muito triste dizer isso, mas não é isso que ganha eleição. Então, enquanto isso for real, agora, a partir do momento que as pessoas começarem a cobrar, mas espera aí, qual que é a sua proposta? E começar a cobrar esse confronto? Não, vamos lá, eu quero ouvir a sua e a dele. Né? A partir do momento que isso aparecer, né, que você tiver essa demanda, eu tenho certeza que eles vão ser obrigados a sim falar de propostas, né? E a se comprometer com essas propostas. E aí você começa a ver, não, esse aqui está dizendo isso, aquele aí está dizendo aquilo, né? Em assuntos relevantes. O que eles estão falando em relação à educação? Gente, a gente ficou 2 anos com as escolas fechadas. Foi o país do mundo que ficou mais tempo com as escolas fechadas. A gente teve a pior perda, né, para as futuras gerações de todo mundo. E quem é que está falando nisso? Ninguém está falando nisso. Como é que a gente faz para que a gente volte atrás desse tempo perdido, né? Para a gente, de fato, não deixar essas gerações tão para trás assim? Como é que a gente faz? Isso não é discutido. O que a gente vai fazer em relação à saúde, depois de tudo que aconteceu, foi aprendido, qual foi o aprendizado daquilo e como é que a gente leva adiante? Isso não é debatido. Como que a gente vai gerar emprego e renda no Brasil? Então, esse tipo de debate não acontece. O que acontece é isso que a gente está vendo. O preço do combustível está alto, então vamos botar imposto. Tá, mas quem vai pagar essa conta? Alguém vai pagar essa conta. Não existe o dinheiro do governo. Ele sai do bolso de alguém. E, infelizmente, no Brasil, quem mais paga e o bolso de onde ele mais sai é exatamente das pessoas mais vulneráveis. Mas não é isso, né? A gente tem esse discurso populista, uma polarização imensa, e infelizmente isso não é o ambiente propício para você ter debate de alto nível, de propostas que muitas vezes são complexas. Você precisa ter paciência para entender e acabar comparando e vendo o que é melhor de fato para a sociedade, né? Então, torço para que a gente comece a cobrar isso, né? Bom, você mencionou muito a polaridade. Eu queria terminar a nossa entrevista com uma pergunta que tem sido feita há muito tempo nesse país: a possibilidade de surgimento de uma terceira via, de mudança de polarização. Você acredita que isso é possível neste país? Ou a gente está fadado a essa dualidade do bem contra o mal, do vermelho contra qualquer outra cor que seja? Como é que você avalia isso? E como é que vocês veem isso aí no Millennium? Com muita preocupação. Não é uma coisa que está acontecendo só no Brasil. E eu queria deixar uma reflexão, né? A quem que interessa isso? A quem que interessa? Será que isso de fato interessa a população? Ou será que isso de fato só interessa a quem quer estar no poder? Então, eu acho que a discussão, a minha experiência e o ano que eu passei em Brasília me ensinaram que o grande problema do Brasil não é ideológico. Está longe de ser ideológico, né? Lá todo mundo se conhece, todo mundo toma café junto, almoça, né? Se encontra, são amigos, né? Então, não é isso, né? E eu acho que é isso que é importante, a gente tem que despertar para isso. Quais são os pontos de fato de divergência, né? O que de fato a gente precisa para crescer. Então, e eu acho que um outro ponto também relevante é que a cada eleição vem aquela grande esperança
de que vai vir aquele salvador da pátria e vai resolver todos os nossos problemas. Só que isso não existe. A gente tem uma democracia e a gente tem freios e contrapesos. Então, vai muito além do executivo. Primeiro que o executivo, além do presidente, a gente tem o governador, a gente tem o prefeito, e fora isso, a gente tem um legislativo. E hoje, na nossa situação fiscal, tudo que vai se fazer vai precisar passar, sim, pelo legislativo. E antes, isso é muito importante, né, que seja dito. Lá atrás, a gente tinha como comportar esse aumento de gastos. Então, todo mundo vinha com um projeto de política pública, e tudo bem. Então tá, mais esse, porque a gente tinha como aumentar a carga. A gente tinha como se endividar. Só que agora acabou. A gente já está no muro, a gente já tem tributos muito altos, a população não aguenta mais, né? A gente já tem uma dívida muito alta. Há muitos anos a gente não cresce, o desemprego está muito elevado, não dá mais, o brasileiro não aguenta mais, né? Então isso faz com que também qualquer discussão dentro do Congresso seja muito mais difícil, porque você não pode mais dar tudo para todo mundo e todo mundo fazer o que bem entende. Então chegou a hora, sim, de se discutir. Isso aqui faz sentido, isso aqui não faz. Então, vamos trocar isso por aquilo, né? Então, é uma discussão, é isso que eu queria dizer, é muito maior do que uma pessoa só. É muita gente, é um time. E só vai funcionar se a gente, como sociedade, cobrar aquilo que a gente quer. A gente precisa fazer isso. Marina, muito obrigado pela sua atenção. Espero que a gente possa voltar a conversar em outras oportunidades. Será um grande prazer. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Você que nos assiste, obrigado e continue apoiando o jornalismo independente de Antagonista e a Cruzoé. Nos siga nas redes sociais e nos acompanhe no antagonista.com. Até a próxima.